Ei, parceiros, tudo bem com vocês? Antes de mais nada, sejam bem-vindos à nossa semana do onboard. Como eu prometi para vocês, já dei aquele spoiler na nossa news de semana passada, essa semana a gente vai enviar para vocês um vídeo a cada dia falando um pouquinho mais sobre as etapas do onboard. Afinal, tenho certeza que todos vocês que estão aqui comigo assistindo esse vídeo já sabem da importância de um processo de onboarding bem feito. Mas é claro que sempre é bom relembrar e validar se a gente está cumprindo todas as etapas que são consideradas super importantes dentro desse processo. E para começar, eu preparei um material para vocês para a gente poder falar exatamente qual a importância de um processo de onboarding de sucesso. Já vou compartilhar minha tela com vocês para a gente colocar a mão na massa. Então, bora lá, pessoal. Para começar, eu gosto sempre de voltar ao princípio. Então, se a gente já sabe que o processo de onboard ele é importante, né, para garantir o sucesso de um novo cliente que está entrando na nossa base, a gente precisa, antes de mais nada, ter muito claro o que significa esse processo de onboarding, o que é isso que a gente chama aí do famoso onboarding, né? O onboarding, ele nada mais é que um processo, né, de receber, interagir e ambientalizar um novo cliente que acabou de entrar para você. Por que a gente faz isso? Para que a gente consiga garantir que a gente está gerando valor para aquele cliente, que a gente está repassando quais as funcionalidades que ele vai utilizar. E o importante destacar aqui, gente, é que um processo de onboarding bem feito, ele ajuda, a reduzir eventuais problemas futuros que a gente possa ter com esses clientes. Então, se eu garanto que ele sabe o que a plataforma vai entregar, ele sabe tudo o que vai ser feito aqui dentro da plataforma e, principalmente, ele já conseguiu parametrizar a plataforma para o cenário dele, a probabilidade da gente vir a ter problemas futuros com esse cliente, ela é muito menor. E falando de sucesso do cliente, a gente sabe que ninguém aqui quer trazer um novo cliente que vai, no futuro, acabar cancelando a plataforma ou a consultoria conosco. Então, se a gente faz esse processo de onboarding bem feito, isso também aumenta significativamente a nossa chance de retenção desse cliente. Então, assim, gente, já tenho certeza que consegui convencer vocês da importância desse processo de onboarding. Para começar, eu queria trazer aqui um conceito de um cliente ativo. Por quê? O objetivo final, de forma resumida, de todo esse onboarding é a gente conseguir ativar um cliente dentro da plataforma. Mas para a gente poder ativar esse cliente, a gente precisa estar muito bem alinhado do que é considerado esse cliente ativo. Eu sei que muitas vezes, para cada um de vocês, esse cliente ativo ele pode ter outro significado. Mas eu queria compartilhar aqui com vocês algo que a gente utiliza aqui internamente e que a gente conseguiu perceber a importância de ter todos esses fluxos ativos, né, e de utilizar esse conceito para caracterizar um cliente ativo. Então, hoje, um cliente ativo para a gente é aquele que possui pelo menos 4 fluxos criados dentro do Ring. E claro que não adianta só a gente criar o fluxo, né, pessoal? A gente precisa ativar esse fluxo e executar essas tarefas. Por quê? Se eu simplesmente crio o fluxo e não faço mais nada com ele, eu não vou ter nenhum resultado e a própria plataforma não vai conseguir me mostrar nada do que está sendo feito. E por que eu coloquei 4 fluxos, pessoal? Lembrando de uma estrutura super enxuta de um processo de vendas, a gente teria um SDR, um vendedor e um gestor. Se eu fosse destacar aqui para vocês todos os tipos de fluxos que a gente poderia utilizar, poxa, eu tenho certeza que a gente teria aí pelo menos mais de 10 fluxos. Mas eu coloquei aqui mínimo 4 por quê? Se a gente conseguir começar já estruturando os primeiros fluxos prioritários e colocando a mão na massa para executar, já é o passo próximo da gente poder efetivamente ativar esse cliente e engatilhar ele para que ele possa também criar os seus próximos fluxos. Então, vamos lá, pessoal. Quando vocês forem definir os fluxos prioritários, vamos tentar já colocar aí como prioridade pelo menos 4 fluxos. Fechado?
E agora que entra o papel de você, nosso parceiro. Qual que é o seu papel dentro desse processo de onboarding que hoje, dentro do nosso modelo de consultoria, é um papel que será executado por vocês. Então, vocês que vão efetivamente fazer esse onboarding dentro do cliente de vocês. Para isso, eu queria começar destacando um papel que é de extrema importância do parceiro, que é o papel de guia educativo. Então, além de ensinar como utilizar a plataforma, a gente precisa educar aquele cliente sobre todos os conceitos e metodologias por detrás da própria plataforma. Então, o cliente ele precisa entender de funil de vendas, ele precisa entender de outbound, eventualmente, de inbound, ele precisa entender o que é o Sales Engagement e como aplicar ele na prática, ele precisa entender quais são as etapas de um funil de vendas para que a gente possa garantir que esse cliente vai conseguir absorver bem e aplicar todo esse aprendizado dentro da utilização do Reeve. E claro, gente, a gente entra dentro de um outro papel, que é o de auxiliar os clientes nos primeiros passos. Então, o que a gente costuma dizer, os primeiros fluxos a gente sempre sugere que você crie para poder repassar para o seu cliente. Afinal de contas, quem nunca mexeu na plataforma, um primeiro contato não é uma coisa fácil. Mas você, parceiro, está aqui exatamente para poder tornar essa aquisição de uma nova plataforma, de um novo hábito, muito mais fácil e sem muito atrito. E claro, para poder fazer todos esses repasses, vocês vão executar junto com eles, ensinar como que funciona cada funcionalidade dentro do Reeve, ensinar como analisar cada um dos dados que a gente disponibiliza ali para vocês e, claro, repassar também as melhores práticas de utilização e o que é mais adequado para que a gente possa dar o primeiro passo e começar a construir um processo mais eficiente para cada um dos seus clientes. Além disso, é importante destacar aqui, a gente fala muito de onboarding como primeiros passos, mas vocês vão ver que eu já vou detalhar aqui para vocês que também o acompanhamento desse cliente é extremamente importante. Então, mesmo depois que você já ensinou, já criou os primeiros fluxos, a gente precisa manter um atendimento para poder passar feedbacks de como está sendo o uso da plataforma, para poder sugerir mudanças para otimização dos resultados. Então, não é só falar para o cliente como que faz e desaparecer, hein, pessoal? Vamos sempre manter um atendimento recorrente para a gente conseguir garantir aquela tão sonhada retenção. Combinado? E aí, para a gente começar a entrar literalmente dentro das etapas desse processo de onboarding, eu quero destacar aqui para vocês um pouquinho do que é um planejamento e a estrutura que deverá ser trabalhada ao longo desse processo. A gente dividiu aqui em basicamente 5 principais etapas que você vai passar com esse seu cliente ao longo do processo de onboarding. A primeira delas é um diagnóstico e a definição de qualificação de leads. É basicamente o momento que você vai fazer o escopo ali da estratégia que vai ser aplicada com esse cliente. Lembrando, pessoal, que esse diagnóstico é um diagnóstico diferente do diagnóstico que você fez lá no processo de vendas. Aqui, a gente vai entrar muito mais nos detalhes e já vamos definir os próximos passos para a operação desse cliente rodar dentro do Reeve. Afinal de contas, vocês sabem que o Reeve é uma plataforma altamente customizável ao processo do seu cliente. Então, se hoje você tem, por exemplo, 10 clientes, você pode e deve utilizar o Reeve de 10 maneiras diferentes. E é esse diagnóstico que vai te mostrar exatamente qual é a maneira correta para cada um desses clientes. A segunda etapa sugerida é uma etapa voltada muito para a educação e, claro, também aí já entra um pouquinho na própria customização da ferramenta, que é onde a gente vai falar de Sales Engagement e de validação de funil. Então, lembrando que aqui também o papel de educação, ele não acaba, viu, pessoal? A gente vai continuar educando o nosso cliente enquanto ele estiver conosco, para garantir que a gente está caminhando para a mesma direção. Na terceira etapa, a gente já entra dentro de copywriting, mais criação de fluxos, que é uma etapa mais operacional. Definir quais são as ações, os intervalos de tempo, qual é a comunicação que a gente vai utilizar através de cada um dos canais que a gente vai
colocar ele dentro de um fluxo de cadência e por aí vai. Feito isso, a gente vai entrar, então, na parte de integrações e configurações, que é uma parte um pouquinho mais técnica, mas extremamente importante para que todo o processo rode como esperado. E por último, a tão sonhada ativação. Então, depois que a gente já ensinou como que usa, customizou, mostrou cada função, como que analisa, como que executa, é hora de colocar a mão na massa para fazer tudo isso ter realmente sentido e trazer resultado para aquela empresa. Mas lembrando, pessoal, que essa estrutura de planejamento de um processo de onboarding é uma estrutura sugerida por nós. Fiquem à vontade para customizar de vocês, claro, sempre olhando para o que faz mais sentido para o processo de vocês aí. E lembrando que, quando a gente vai fazer um planejamento, nós gostamos sempre de sugerir que você estipule um tempo médio que você vai gastar com cada uma das etapas, para você poder basicamente alinhar expectativas ali com seu cliente e ele saber mais ou menos quando que a gente finaliza esse processo. Agora, eu vou entrar com vocês dentro de cada uma das etapas e detalhar aqui o que é importante da gente trabalhar e da gente observar e quais são os resultados esperados dentro de cada uma dessas etapas. Então, vamos lá. Primeira etapa, diagnóstico. Para começar, é importante a gente entender o objetivo dessa primeira etapa. Aqui, quando a gente vai fazer o diagnóstico, a gente quer aprofundar no cenário do cliente para poder alinhar as expectativas e validar os objetivos da utilização do Rive. Então, eu preciso entender o que meu cliente espera e qual que é o objetivo dele ao ativar o Rive aqui conosco. Então, a gente vai fazer até mesmo o próprio mapeamento de expectativa de resultado desse cliente. E para isso, o que deve, então, ser feito dentro dessa etapa? Primeiro, mapeamento do processo comercial do cliente. Então, entender número de pessoas, função de cada uma dessas pessoas, ciclo de vendas, como que funciona, perfil de cliente ideal, né? Então, a gente precisa validar o perfil de cliente ideal e entender quais são os critérios, né, que a gente utiliza para poder caracterizar tais oportunidades como nosso perfil de cliente ideal. Por que a gente vai olhar para tudo isso? Para que a gente possa, já no diagnóstico, identificar quais vão ser os fluxos de cadência prioritários para essa empresa. E, claro, já fazer de cara uma validação dos usuários e das integrações com servidores de e-mail. Afinal de contas, a gente precisa garantir que tudo isso vai rodar para começar a colocar a mão na massa. E aí, aqui dentro, basicamente, o resultado que a gente espera dessa etapa de diagnóstico é um desenho da ativação da empresa dentro do Rive. Então, é basicamente um planejamento geral de tudo que deve acontecer dentro do Rive, a criação dos usuários no Rive, então já liberar o acesso para o pessoal poder entrar e conhecer efetivamente o Rive ali na prática, e a identificação dos fluxos de cadência prioritários que você vai descobrir ao conhecer mais a fundo do processo do seu cliente. A segunda etapa, então, é uma etapa mais de educação, que é onde a gente vai trabalhar os conceitos de Sales Engagement e funil de vendas. E qual que é o nosso objetivo aqui dentro? Apresentar e validar as cadências necessárias para o processo de vendas do seu cliente rodar. Então, a gente começa primeiro educando, ou caso o seu cliente já conheça, né, revisando ali os conceitos de Sales Engagement. Depois que você já educou com relação aos conceitos, a gente vai entrar dentro do conceito de Deal Flow, que também é uma etapa que eu vou falar mais para vocês ao longo dessa semana, tá? Além disso, é nessa etapa que a gente vai definir, validar, né, quais serão as etapas do funil de vendas, né? Já vamos também definir quais as metas do time dentro do Rive e também já entrar um pouquinho a mais dentro das estratégias de análise de resultados. Então, para isso, pessoal, qual que é o resultado esperado aqui? Um escopo do processo, então a gente já fez um macro. Agora, a gente vai mostrar na prática para vocês. E a gente sugere que você, como parceiro, utilize uma metodologia para poder deixar isso mais visual para o seu cliente. E aí você pode utilizar fluxogramas, ou algum tipo de documento, ou até mesmo um mapa
para poder deixar mais visual tudo isso que a gente está falando, que será a operação do seu cliente dentro do Reeve, tá? Além disso, a gente vai mais uma vez já ter as metas definidas do time e a definição da estratégia de volume de leads necessários para que a gente possa bater nossa meta no fim do mês. Agora, a gente vai entrar dentro da etapa de copywriting mais criação de fluxos, que é uma etapa bem prática e super importante. É o momento da gente começar a criar os templates e estruturar os fluxos que foram definidos como prioritários. Então, aqui, o que deve ser feito? A efetiva criação e validação dos templates. Então, você, como parceiro, pode escrever um primeiro template e passar um dever de casa para o seu cliente escrever o segundo para você poder validar, né, antes da gente já subir para dentro do Reeve. Após essa validação, a gente já vai efetivamente criar os fluxos no Reeve e lembrar de configurar os gatilhos, né? E, claro, a todo momento ensinando o cliente como que ele faz para editar os templates, editar os fluxos, editar os gatilhos, bem como criar cada um desses dentro do Reeve. E, claro, se a gente já está falando da comunicação que a gente vai utilizar, é hora também da gente começar a pensar em adicionar os contatos dentro do fluxo e configurar ali quantos que a gente quer que deseja e configurar ali quantos que a gente quer que sejam ativados por dia. Então, qual que é o nosso resultado esperado aqui dentro dessa etapa? Cadências criadas e base de contato estruturada para a gente poder trabalhar. Estamos chegando quase ao final de todo esse processo, viu? É hora de falar das integrações e configurações. E o grande objetivo aqui é o alinhamento de integração com outras ferramentas e definição das configurações iniciais no Reeve. Então, para isso, o que a gente vai olhar dentro dessa etapa? Integrações com CRM, com automação de marketing, como que a gente vai fazer cada uma dessas integrações, organização do Reeve, então criação de tags, grupos, motivos de perda, e por aí vai, né? E o que a gente espera aqui dentro? Que seja feito com êxito a comunicação com outras ferramentas e também as configurações iniciais da ferramenta. Para finalizar, a gente já passou por todo o processo, é hora de, então, ativar os fluxos e iniciar ali a etapa de acompanhamento da execução de todo esse processo que foi criado aqui dentro do Reeve. Então, é hora de colocar a mão na massa, revisar tudo que foi feito, ativar e já ali acompanhar se o cliente está efetivamente rodando. Então, ficar de olho. Tem muitas tarefas em atraso, tem muitos clientes pendentes que não foram trabalhados ainda e que às vezes o vendedor esqueceu de dar um próximo passo para ele. Então, a gente também tem que ficar atento com isso e, claro, fazer um acompanhamento recorrente para que a gente esteja ali sempre a par do que está acontecendo com essa operação. E claro, gente, eu sei que é muita coisa e não se preocupem porque, assim, a gente vai ao longo dessa semana detalhar e falar exatamente de cada pontinho que eu deixei aqui para vocês como macro ao longo dessa semana, tá? E para te ajudar a organizar melhor como você vai fazer todo esse seu processo, eu preparei aqui para vocês um checklist do parceiro. É basicamente uma planilhazinha de Excel. Vocês vão fazer uma cópia para poder direcionar melhor todo o seu trabalho e você ter melhor visualização do que falta ser feito dentro de cada uma das etapas. Então, eu deixei aqui todas as etapas que a gente sugere que vocês executem em cada uma desses processos que eu falei aqui com vocês. E a ideia é que você vá basicamente dando um check em cada uma dessas etapas à medida que você for concluindo. E claro, viu, pessoal? Fica à vontade para poder customizar, acrescentar alguma tarefa que eu não coloquei ou eventualmente até excluir alguma que você não acha que faz sentido. Gostaram? Quero ver todo mundo utilizando essa planilha que eu fiz e me dando feedback, hein, pessoal? É isso que eu queria falar para vocês no nosso primeiro vídeo, mas a gente não para por aqui. Ao longo dessa semana, a gente vai detalhar cada uma dessas etapas do processo de onboarding com vocês. Não percam, viu, pessoal? E, claro, lembrando que qualquer dúvida, eu, a Isabelle e o Jonathan estamos à disposição para ajudar vocês.
Já deixei aqui todos os contatos caso vocês queiram nos procurar. Um grande abraço e até amanhã, pessoal. Tchauzinho!